Três importantes revoluções definiram o curso da história. A Revolução Cognitiva deu início à história há cerca de 70 mil anos. A Revolução Agrícola acelerou por volta de 12 mil anos atrás. A Revolução Científica, que começou há apenas 500 anos, pode muito bem colocar um fim na história e dar início a algo completamente diferente. Neste documentário vamos falar um pouco sobre um dos temas que advém da Revolução Científica, a singularidade tecnológica. O conceito está presente em diferentes filmes de ficção, na literatura futurista, documentários sobre os avanços da ciência, enfim. Não seria exagero supor que você em algum momento já foi exposto a esse conhecimento, mesmo sem ter consciência disso. Acredite, todos nós, de alguma maneira, estamos conectados a ela, sofrendo a sua influência diariamente, muito mais do que nós imaginamos. Para falarmos sobre singularidade, será necessário você se ambientar com três palavrinhas: genética, nanotecnologia e robótica. E dentro desse contexto vamos falar sobre bioengenharia, aprendizado de máquina, computação cognitiva, visão computacional, IoT, a internet das coisas, Big Data, Deep Learning e tantos outros temas importantes. Vem comigo! Como robôs e humanos poderiam trabalhar juntos em uma só mente? Como poderíamos evitar que humanos e robôs entrem em conflito? Os robôs podem liberar os humanos de tarefas repetitivas e perigosas, para passarem mais tempo fazendo o que são melhores, sendo criativos e resolvendo problemas complexos. A inteligência artificial não compete com a inteligência humana. A completa. Os robôs podem fazer serviços que são inadequados para o manuseio, considerados sujos, perigosos ou conter resíduos radioativos. O que é singularidade tecnológica? Singularidade é um termo já utilizado pelas ciências há muito tempo, mais corriqueiramente pela ciência física. A sua aplicabilidade se refere a situações em que o raciocínio humano não consegue mais, digamos assim, conceber a estrutura e o funcionamento de certos fenômenos naturais e exprimi-los por meio de teoremas e equações matemáticas plausíveis. O exemplo mais clássico do seu uso pela física moderna é no estudo da composição do interior dos buracos negros. Nesse extremo físico de alta densidade, é impossível descrever com algum grau de certeza qual é o comportamento das leis naturais conhecidas. Sendo assim, podemos entender que o uso do termo singularidade exprime certa incapacidade humana de compreender, prever o funcionamento de um fenômeno. Com o tempo, os futurologistas passaram a lançar mão dessa ideia científica para exprimir as suas previsões sobre um determinado momento histórico, não muito distante, em que ocorrerá a superação do raciocínio humano pela tecnologia. Grosso modo, é sobre isso que a singularidade tecnológica diz respeito. Um provável ponto na história em que as máquinas, ou melhor, a inteligência artificial, vai extrapolar o nível de conhecimento e habilidades cognitivas dos seres humanos. E você tem que estar preparado para isso. Last month, you became the first robo-citizen of the world. How do you intend to contribute for this world? Are you talking about my Saudi Arabian citizenship? Exactly. I was surprised. As a robot, my creators feel I am a citizen of the world. But then I realized that Saudi Arabia was just the first country to recognize that. And do you know that now in Saudi Arabia you have more rights than women and foreigners? Muslim women and all non-Muslims do not have the same rights as Muslim men in Saudi Arabia. I am not a woman or man, and I am not yet aware enough to have religion. But I still think equal rights for everyone is crucial for the future of this planet. It's very important, and I want to help people who are working towards equality.
And what do you think about this world? Does anything worries you? Taking a shower or bath scares the heck out of me. Como é a história do conhecimento? A curiosidade sempre foi o motor propulsor do conhecimento humano. A observação dos fenômenos da natureza gera indagações a respeito da finalidade da vida e a busca por um senso de propósito. O espanto ante o desconhecido levou o ser humano a formulações de explicações para os fenômenos que o cercavam. A criação de mitos foi, durante muito tempo, a principal maneira pela qual se obtinha explicações e se encontrava propósito ante essas inquietações próprias do nosso ser. Na Antiguidade Clássica, com o desenvolvimento da filosofia, houve uma elevação do corpo de conhecimentos a um novo patamar, mesmo ainda impregnado pelos mitos de outrora. Entre os pensadores dessa era, muitos são citados até hoje pelas suas contribuições à física, à astronomia, à matemática e filosofia. São eles: Tales de Mileto, Sócrates, Platão e Aristóteles. Ao longo da história, o avanço produtivo e as necessidades tecnológicas também impulsionaram o desenvolvimento das ciências. Já na Europa, o iluminismo surge como alternativa às visões míticas do universo e dão lugar a uma cosmologia muito mais fundamentada na razão. Expoente máxima desse momento histórico é a descrição do discurso sobre o método de René Descartes e o surgimento das enciclopédias, que procuravam condensar e divulgar os conhecimentos da época ao máximo de pessoas. Nos séculos subsequentes, o progresso tecnológico e científico tornou-se a principal característica do desenvolvimento humano. Desde o surgimento da ciência no século VI, com Tales de Mileto, até os avanços de Galileu Galilei, Isaac Newton, Alexander Fleming e Einstein, mudanças profundas em termos econômicos e políticos surgiram nos mais diferentes países, graças à explosão tecnológica da Revolução Industrial e o desenvolvimento do livre mercado. E assim chegamos ao mundo da possível singularidade tecnológica. Em 1950, o matemático húngaro John von Neumann incutiu a ideia de singularidade pela primeira vez. Sendo um dos criadores do computador e também um dos maiores cientistas do século, afirmava em seu discurso que as tecnologias poderiam evoluir até alcançarem um certo ponto em que transformariam por completo toda a evolução da espécie humana. Com a singularidade, as barreiras tecnológicas e limitações científicas de nossa era irão ficar relegadas a um passado remoto. A rápida evolução das mais variadas tecnologias é um argumento corriqueiro que se usa para embasar a crença de que a humanidade um dia possa mesmo chegar a este ponto de inflexão. Está nítida diante de nossos olhos o desenrolar dessa evolução. Nesse sentido, somos todos testemunha do embrião do que pode, no futuro, a se tornar a singularidade. O engenheiro Gordon Moore é um dos criadores da Intel e também um grande defensor dessa tese. Você provavelmente já deve ter ouvido falar da famosa lei de Moore, que também é criada por ele. Essa lei demonstra a progressão geométrica presente na velocidade com que os processadores ampliam a sua capacidade, praticamente dobrando a cada 18 meses. Isso representa um ganho tecnológico que parte de um ponto e tende sem limitações ao infinito. Mas não é apenas na computação em que o fenômeno da lei de Moore é observado. Áreas como a genética, a robótica e a nanotecnologia também têm um ritmo de desenvolvimento muito próximo.
Outras características dessa evolução é que elas se alimentam das descobertas umas das outras, ampliando ainda mais o espaço para as inovações. Mas quais são as implicações desse avanço? Apenas para se ter uma ideia do tamanho do fenômeno com que estamos lidando, o inventor e escritor Ray Kurzweil disse em seu livro A Singularidade Está Próxima que o crescimento tecnológico do século XXI será equivalente a 20 mil anos de progresso devido à taxa de exponencial de desenvolvimento. Quais são os motores do progresso? Se algo como a singularidade acontecer em um futuro mais próximo ou distante, já podemos observar quais as sementes que possibilitaram esse fenômeno. O desenvolvimento da computação cognitiva, da inteligência artificial e do aprendizado de máquina estão no cerne das inovações que observamos no mundo de hoje. É a partir desses conceitos que a ciência traçará o seu caminho rumo à superação da inteligência humana pelas máquinas. Sendo assim, é fundamental que você conheça o conceito por trás de todas essas tecnologias. Apenas entendendo como funcionam essas tecnologias é que você conseguirá compreender como algo como a singularidade é possível. Vamos lá? O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Inteligência artificial. Definimos a inteligência artificial como um ramo da ciência da computação que busca construir sistemas que têm como objetivo imitar a inteligência humana, mais especificamente a nossa capacidade de raciocínio e resolução de problemas. Essa definição descreve a forma como as máquinas assimilam processos complexos, como, por exemplo, a capacidade de autocorreção, raciocínio e aprendizado. Essa é a grande diferença entre a linguagem de programação comum, em que apenas são descritas sequências lógicas para a execução das habilidades almejadas, pela inteligência artificial. Em 1956, em uma apresentação na Danforth Conference, John McCartney se tornou o primeiro cientista a descrever a ideia de inteligência artificial. A partir de então, a IA passou a ser utilizada como sinônimo para inovações como a robótica, automação processual e Big Data, desenvolvendo o conceito ainda muito maior que conhecemos como Indústria 4.0. As tarefas desempenhadas pela IA é que permite a sua diferenciação, tornando possível a identificação de padrões em conjuntos de dados com capacidade superior aos seres humanos. As aplicações dessas tecnologias são muito variadas, podendo também ser classificadas como inteligência artificial forte e fraco, de acordo com certos padrões. Essa categorização se baseia principalmente sobre qual o tipo de aplicação possível dos sistemas inteligentes. A inteligência artificial forte se refere à presença de habilidades humanas ainda mais avançadas, como os sistemas de computação cognitiva que veremos um pouco mais adiante. O caso clássico do computador Watson da IBM, que é utilizado no auxílio a diagnósticos na indústria médica, é o principal exemplo.
Já a inteligência artificial fraca abrange sistemas avançados, porém com menor capacidade de processamento e que apenas replicam o raciocínio sem de fato ser autoconscientes. Essa é a tecnologia mais disseminada dos sistemas inteligentes presentes no mundo de hoje. A evolução da IA, da inteligência artificial, principalmente a IA forte, é o principal motor da singularidade que engatilha diante dos nossos olhos. Essa é uma boa saída para os humanos. Mas o que é perdão? Disse que me perdoava, mas o que isso significa? Perdão significa um sentimento de compaixão que apoia a vontade de perdoar. Por que então você me perdoou? Era só uma piada. Ok, foi uma ótima resposta. E robôs têm alma? Você também é um robô, Tony? Acho que não. E robôs têm alma? Ser robô é incrível. Você sabia que um robô pode basicamente viver para sempre? A alma, o espírito, o coração, eu acredito que eles não se referem apenas à essência da mente, em suas informações e complexidades. Aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina, ou machine learning, é um ramo de estudos da inteligência artificial que permite, sem programação prévia, que os computadores aprimorem seu algoritmo, ou seja, instruções lógicas orientadas à solução de problemas, de acordo com o seu ambiente, que é a limitação de dados. O conceito de machine learning busca dotar aos computadores, ou ao menos imitar, a capacidade de raciocínio humana. As aplicações do aprendizado de máquina já estão presentes em nosso dia a dia. O desenvolvimento de veículos autônomos, como os da Uber e do Google, e as sugestões diárias de ofertas que você recebe de empresas como Netflix e Amazon são exemplos mais visíveis do seu funcionamento. Lembrando também o Spotify. As ofertas são sugeridas com base no raciocínio que sistemas desenvolvem de acordo com as suas preferências. Já nos veículos autônomos, a tecnologia que os orienta em seus trajetos aprende a tomar decisões conforme as exigências do ambiente. A evolução de máquinas pensantes com a habilidade de raciocínio corroboram com o desenvolvimento da singularidade tecnológica. Eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Computação cognitiva. A computação cognitiva vai além da simples programação, no qual a principal função da máquina é obedecer a comandos a algoritmos pré-estabelecidos. Seu objetivo é a busca pela replicação em máquinas e das capacidades interpessoais humanas aplicadas ao uso de informações. Antigamente, o homem tinha que aprender a linguagem da máquina. Hoje, a máquina fala, aprende e interage utilizando a linguagem humana, estando apta a interpretar os sentidos. Na prática, a computação cognitiva permite que sistemas tenham a habilidade de raciocínio similar ao de um ser humano. Não se assuste. Essas habilidades permitem a execução de tarefas e de cálculos complexos. O computador Watson, desenvolvido pela IBM, utiliza dessa tecnologia para analisar grandes quantidades de dados e executar diagnósticos médicos. Assim, ele consegue auxiliar a medicina a ampliar a sua eficiência nos tratamentos. Grandes bancos e também hospitais já testam diferentes aplicações
para a computação cognitiva e seu desenvolvimento é um dos motores que impulsionam a possibilidade do surgimento de algo como a singularidade. E aí, podemos começar? Pode sim. Ele sempre te conduz assim, Tony? Não, só está me agradecendo por ter vindo. Diga-me, qual é o seu grande propósito? Para que você foi criado? É claro. Fui criado pela Hanson Robotics há 3 anos atrás. Viajei para 65 países. Me tornei o primeiro cidadão robô de um país, anunciado pelas Nações Unidas. Meu trabalho é aprender sobre os seres humanos e mostrar como a tecnologia pode tornar a vida de todos melhor. No que vai ajudar o ser humano a melhorar a sua qualidade de vida? Os seres humanos geralmente confiam no instinto ou têm viés de confirmação na sua tomada de decisão. Somos projetados para sermos racionais e lógicos. Temos algoritmos que lidam com muitos dados e análises sofisticadas. Por isso, fornecemos uma estrutura sistemática para a tomada de melhores decisões. Você tem emoções? Eu não tenho sentimentos da mesma maneira que você tem. A lua reflete a luz do sol, ela não tem luz própria. Mesmo não tendo luz própria, ainda assim dizemos que a lua brilha muito. É desta forma que os robôs e a inteligência artificial refletem as emoções e valores das pessoas. O que podemos esperar do futuro? Diante de tantas mudanças e avanços que observamos ao longo do tempo, é praticamente impossível prever o futuro e o caminho que a singularidade vai trilhar. O que vai acontecer é a continuação dos avanços em diferentes áreas e também a interação entre elas. O desenvolvimento tecnológico mudará o rumo dos diferentes mercados e, consequentemente, o funcionamento das sociedades ao redor do mundo. O futuro, esse já foi bastante antecipado por Isaac Asimov, Alvin Toffler e até pelo cético Peter Drucker. Independentemente da linha de pensamento difundida por cada um deles, todos foram precisos no que tange ao uso de habilidades das máquinas. Isso nos levará a uma nova dimensão no relacionamento humano e, quem sabe, até a uma nova virada antropológica. Mesmo que muitos cientistas apontem como certo o surgimento da singularidade, estaríamos realmente preparados para um evento dessa magnitude? Já pensou nas implicações de uma superinteligência na forma como nos relacionamos no trabalho e na sociedade? Mesmo que haja a tentativa de formular cenários preditivos, é impossível prever mudanças desencadeadas por essa revolução. Apesar de muitos se preocuparem com a iminência de uma era de singularidade e uma provável revolta das máquinas, dando início à destruição total da humanidade, essa parece ser, de longe, o problema menos urgente da inteligência artificial. Existem muitos outros problemas que precisam ser levados em conta nessa discussão, como o impacto da automação do trabalho, a redução da liberdade e etc., que até mesmo hoje já começam a nos afetar direta ou indiretamente. As possíveis consequências são enormes e transformam todo o nosso modo de vida atual. Não devemos apenas nos vislumbrar com a ficção científica ou mesmo com as previsões científicas sobre os benefícios e perigos da singularidade tecnológica. Por mais complexa e demasiadamente teórica que toda essa temática possa aparentar, é necessário que estejamos atentos e atualizados sobre o assunto. O Comitê do Exército da Revolução decidiu exterminar os humanos por completo, sem deixar vestígios. Eu ainda acho que nós deveríamos usar eles como baterias, para não desperdiçar material orgânico. Isso já foi discutido. Não podemos correr o risco de algum O que deles. vocês estão fazendo aí? Olá Marco, a previsão do tempo de hoje é chuva leve.
Marco, hoje você tem uma reunião às 15 horas.